Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney Brocanelli. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Ô, Rodney, já vamos começar. Eu vou começar logo. Que diabo é isso? A rádio é fechada e não avisa ninguém? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Não faça isso, João. Pelo menos acabou de avisar agora. Então, se a Showtime fechar, vocês já estão comunicados. Não, mas eu não vou avisar quando. Ah, quando? Não, mas não vai deixar de ser uma surpresa, né? Porque mas nós não vamos ter que avisar, porque dependendo dos rumos desse país, a gente pode sair preso daqui ou por Stalin ou por Hitler. Pois é, coisa difícil. Vamos lá. Então vamos lá, com informações do Correio do Povo, os funcionários da Rádio Guarantã, em Santa Maria, município que fica na região central lá do estado. Santa Maria, né, infelizmente é mais conhecida aí no cenário nacional por causa da tragédia da Boate Kiss. Mas voltando aqui, os funcionários da Rádio Guarantã foram surpreendidos ao chegarem na sede da emissora no final da tarde da última segunda-feira. Eles encontraram a porta fechada com cadeado e um comunicado afixado que informava o fechamento da emissora a partir das 16 horas do dia 8 de outubro. Segundo o relato dos trabalhadores, a rádio funcionou normalmente pela manhã e início da tarde, quando o proprietário informou que seria feita uma manutenção. E quando o grupo voltou por volta das 18h30, o local já estava fechado. No final de semana, a rádio não funcionou em razão da falta de operadores que não teriam recebido seu salário. A emissora tem 58 anos de atividade. Em nota, os funcionários lamentaram a falta de comunicado prévio não apenas aos trabalhadores, mas também aos anunciantes, ouvintes, e o pagamento das obrigações trabalhistas, incluindo salário e fundo de garantia. Abre aspas, os funcionários se solidarizam com os anunciantes e ouvintes pela emissora não estar cumprindo com a responsabilidade de colocar no ar anúncio e programas, fecha aspas, diz aí o comunicado. O grupo não conseguiu contato com o diretor da rádio, volto aqui a abrir aspas, apesar do abalo moral, financeiro, psicológico, com incerteza em relação ao futuro, os funcionários estão unidos em busca de uma resposta, fecha aspas. A Regional de Santa Maria, do Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Radiodifusão e Televisão do Estado, encaminhou ao Ministério Público pedido de fiscalização da Rádio Guarantã. A entidade informou na solicitação que fez boletim de ocorrência na Polícia Civil, e aí o pessoal do Correio do Povo tentou contato com o proprietário, mas os telefones não foram atendidos. Até hoje Isso aqui é do começo da semana. Até hoje ele não apareceu para dar qualquer tipo de explicação. Olha, e lamento dizer que eu acho que ele não vai aparecer tão cedo. Isso é uma coisa que chega a ser criminosa, não só com os funcionários, mas principalmente com eles, mas também com ouvintes e anunciantes que pagaram para ter seus comerciais veiculados. Respeito zero, né, sabe? João? Não tem respeito nenhum. Bom dia, Rodney. Isso me choca, sendo no Rio Grande do Sul, que é um país, um estado que ama o rádio. É verdade. Sabe? E talvez seja o estado em que o rádio mais tenha força e poder, é o Rio Grande do Sul. Você falou de ouvintes e anunciantes e também, claro, a emissora tem programação paga, né? Tem programação terceirizada. Exatamente. E o pessoal também que cumpre lá os seus compromissos religiosamente, ficou também a ver navios. Que vergonha. Mas tem mais da Santa Maria, né? Eu tenho mais algumas informações, né? Então, a Rádio Guarantã, ela foi parceira da Rádio Guaíba de Porto Alegre por mais de 20 anos. Como é que funcionava esse tipo de parceria? Então, a Rádio Guaíba liberava o seu sinal. A Rádio Guaíba faz uma rede aí de emissoras do interior para eventos especiais, tipo os jogos da dupla Grenal, algum tipo de cobertura aí, por exemplo, cobertura de eleições. Não essa última, né, porque a rádio já estava fora do ar, mas em outras é muito comum que emissoras do interior entrem em rede com as principais rádios da capital para transmissão de notícias e informações. Então, essa parceria com a Rádio Guaíba, repetindo, ela se estabeleceu por mais de 20 anos, tanto para a retransmissão de jornadas esportivas, quanto para informativos jornalísticos.
E era uma troca. A Rádio Guaíba, sempre, quando precisava de alguma coisa lá de Santa Maria, alguma informação, alguma notícia, era com eles que eles buscavam. Só que nos últimos anos foram entrando num processo de definhamento. Então, esse ano, salários foram atrasados por meses, houve a diminuição da potência do transmissor para 250 watts para economizar energia e uma série de problemas. E é mais uma emissora do interior, do tradicional do interior, que vai fechar, e não vai ser só ela. Temos informações também que uma outra rádio lá da região, a Rádio Santa Mariense, está no mesmo processo de encerramento. O diretor, inclusive, já teria abandonado o barco na mão dos colaboradores, ou seja, ele falou para os funcionários, para o pessoal que lá, toquem aí que eu também vou comprar Coca-Cola com casco de Pepsi e sei lá se eu vou voltar. Vou ali na esquina e volto já. Vou na esquina e volto já. Tá bom. E uma coisa que eu estava comentando, outro dia eu estava comentando com um camarada, nós temos noticiado aí o processo de migração do AM para o FM, né? A gente tem falado de muitas emissoras aí do interior que já começaram esse processo, mas devido à lentidão em algumas regiões sobre toda essa questão da passagem do AM para o FM, eu acho que algumas emissoras não vão conseguir esperar por esse processo e vão sair do ar, vão falir antes de que ocorra isso. Então isso é muito triste, isso é muito grave. Então esse caso da Rádio Guarantã e agora também a Rádio Santa Mariense, são apenas a ponta do iceberg de algo que está por acontecer, meus caros João e Rogério. Mas vai muita rádio fechar antes de ocorrer esse processo de migração, o que é uma pena. Mas me diga uma coisa, essa Rádio Santa Maria era AM ou FM? AM. E estava transmitindo com 250 watts? 250 watts. Quer dizer, não falava pro centro e cochichava pro bairro. Parece com a nossa Rádio Camanducaia, né? Exatamente. Com a Rádio Camanducaia, criação do nosso grande e genial Odair Batista. Falava para a cidade e a gente cochichava pro restante da região. Mas, então, para vocês verem, né, como é que está a situação. Não está fácil fazer rádio e, repetindo, o processo de imigração precisa ser mais ágil, porque eu acho que não vai ter rádio aí, não vai sobrar rádio para contar a história, meu caro João. Mas não se esqueça que alguns podem comprar rádios agora a preço de banana. Também tem esse problema, mas só que aqui eu não sei quem é que vai querer comprar a Rádio Guarantã, porque imagina como é que está a situação do passivo trabalhista. Você tem razão, desculpa, falei besteira, você está certo. A não ser que seja uma grande igreja denominacional, né? Pode ser. Igrejas que têm bala na agulha conseguem comprar a rádio aí com a oferta, né? Com a oferta dos fiéis, elas, durante um período de tempo, elas vão conseguindo colocar a casa em ordem até implantar a sua programação, mas... Olha, eu não sei essa notícia agora, aonde essa rádio que foi comprada, mas é a alegria do Fufunha, e eu tenho certeza que se for por perto, o Fufunha vai sair daqui para ir trabalhar lá. Quem foi que comprou rádio? Então, uma contrapartida dessa triste notícia da Rádio Guarantã, eu tenho boas notícias aqui, né? Pro Fufunha. Pro Fufunha, porque ele é fã do Amado Batista. Opa! Então, Fufunha boas notícias vai pro Fufunha. Amado Batista passa a ser dono de rádio. Informação aqui do blog de Álvaro Maia. A Rádio Fonte FM 103,7, que pertencia à Igreja Fonte da Vida, do pastor César Augusto e do empresário de Anápolis, Maurício Silva Rosa, foi vendida, e o novo proprietário é o cantor Amado Batista, que adquiriu 100% da emissora e a partir de agora é o único dono. A gente sempre dá informação aqui de rádios que são vendidas para pastores, igrejas denominacionais. Agora uma boa notícia. Vai na contramão de tudo que a gente tem falado aqui, né? Então, uma pessoa que agora virou empresário, né? Amado Batista agora virou empresário, então um empresário investindo no rádio. Com isso, a programação gospel, que era veiculada há mais de 16 anos na frequência 103,7, vai sair do ar. E na virada de domingo agora, dia 14 para segunda-feira, dia 15, meia-noite entra no ar a nova rádio que vai se chamar Amor FM 103,7. Na grade da emissora, vários cantores e duplas sertanejas estarão participando e anunciando as suas próprias músicas. O responsável pela programação musical será o radialista Silvio Lima, e o locutor Armindo de Oliveira também faz parte da equipe. O estúdio da Amor FM 103,7 não será mais em Goiânia, vai funcionar apenas em Anápolis, que é um município próximo, um dos principais municípios de Goiás.
A nova programação será variada com música sertaneja, popular, internacional e MPB, mas com foco principal no flashback e o melhor das músicas dos anos 70, 80 e 90. É o cara, meu. Gostei dessa do Amado Batista. Eu não tenho aqui a informação, depois até a gente vai ter essa confirmação lá mais pra frente, mas eu não sei se o Amado Batista vai dar o ar da graça na sua própria rádio. Mas vai lá, lógico. levar os amigos para combater papo. Eles podem até fazer um programa policial também, o Amado Batista, ele que... É verdade, o Amado Batista que também também gosta de um Magnum, de um... Olha, e o Rodney, Oi, diga, o Rogério. Fufunha já deu até uma sugestão aqui. Qual? 2 horas da manhã vai entrar no ar. 2 horas da manhã? É, na cama com Fufunha. Na cama vai fazer sucesso, hein? Vai. Bom, recomeçou o horário eleitoral gratuito, que não é gratuito porque as emissoras todas recebem descontos Tem uma nos impostos. contrapartida, né? Principalmente no imposto de renda, né? Inclusive eu tinha visto uma notícia, o pessoal já podia começar a requisitar, né? Fazer, porque isso é um processo burocrático, né? Não é assim, de uma hora para outra, tua rádio está transmitindo o horário eleitoral, nós vamos fazer o desconto. Não, o dono da rádio tem que ir lá, pedir o desconto, essas coisas. Aliás, lembrando até o caso da Guarantã, eu quero ver como é que eles vão fazer, porque agora também está em período de horário eleitoral, então com certeza o TSE vai cair matando em cima deles, porque eles não estarão transmitindo a propaganda política. Mas, de acordo com a legislação eleitoral, o segundo turno das eleições deve ocorrer quando os candidatos às eleições majoritárias, a presidente da República, governador ou prefeito, não obtém metade mais um dos votos dos candidatos ao respectivo cargo do pleito. E nesse caso, a lei determina que disputarão o segundo turno os 2 candidatos mais votados na primeira etapa das eleições. Só a possibilidade de segundo turno para prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Isso aqui daqui a 2 anos nós vamos ver isso. Mas nós vamos ter então o horário eleitoral de segunda a sábado com 10 minutos de propaganda eleitoral em rede, divididos em 2 blocos de 5 minutos para cada um dos concorrentes para divulgar suas propostas e planos de governo. Eles anunciarão as suas propostas das 7 às 7h10 e do meio-dia ao meio-dia e 10. Isso para presidente da República. Esses horários que eu falei no rádio, na televisão serão das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 na televisão. Já os candidatos a governador que disputam o segundo turno também terão 10 minutos de propaganda eleitoral em rede, repartidos em 2 blocos de 5 minutos para propagar os seus planos e projetos. Eles divulgarão as suas propostas das 7h10 às 7h20 e do meio-dia e 10 ao meio-dia e 20 no rádio. E na televisão esses horários serão das 13h10, das 13 horas e 10 minutos, às 13 horas e 20 minutos. E também tem outro horário noturno, né, das 20h40 às 20h50 na televisão. Nos estados onde não houver segundo turno para governador de estado, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão dos 2 candidatos a presidente da República somente ocorrerá nos horários estipulados para a divulgação das propostas dos que concorrem a esse cargo. Ou seja, onde não tiver segundo turno para governador, então teremos o horário eleitoral das 7 às 7h10, do meio-dia ao meio-dia e 10 no rádio, das 13 às 13h10 na TV e das 20h30 às 20h40 na televisão. A Globo deve estar muito feliz com isso aqui, ela vai fazer malabarismos aí para fazer o ajuste da programação da sua grade. Bom, Jovem Pan, Copa América 2019. Eu tenho 2 informações da Jovem Pan. A primeira delas é que a emissora da Avenida Paulista adquiriu os direitos de transmissão da Copa América de 2019. Uma vez com essa questão definida, o próximo passo será a elaboração do plano comercial para a captação de possíveis anunciantes. Então vale lembrar que o torneio de futebol envolvendo seleções da América do Sul terá como sede o Brasil e a competição acontecerá entre os dias 14 de junho e 7 de julho. Os jogos acontecerão nas cidades de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. A seleção brasileira com certeza estará presente, inclusive já começou a preparação. Hoje nós teremos amistosos, esse final de semana a seleção brasileira fará amistosos aí preparativos, né? Então nesta sexta-feira já tem um jogo aí na Arábia Saudita. Isso para quem está ouvindo ao vivo. Agora, para quem está ouvindo gravado, esse jogo pode ter acontecido e eu não sei o resultado, tá? Então, infelizmente, você vai ter que procurar aí na internet para saber. E a outra da Jovem Pan é a seguinte, essa é mais importante. Muita gente, inclusive, até veio me perguntar sobre Marcelo Madureira, que é humorista
integrante da equipe do 3 em 1, ele deixou a emissora. Sua saída foi anunciada agora no começo da semana pela Vera Magalhães, que faz parte da bancada da atração. Com relação a essa saída do Marcelo Madureira, eu não tenho ainda maiores informações. Bom, então eu já posso lhe dar, Pode dar, resguardando a fonte. Nós demos isso aqui no dia antes, inclusive, do programa dele entrar no ar. Ele foi chamado pelo Tutinha e demitido, porque ele assinou aquele manifesto dos 300 intelectuais contra o Bolsonaro e fez críticas a Bolsonaro. Esse foi o motivo da demissão de Marcelo Madureira. Mas vale destacar, João, que o Marcelo Madureira já tinha uma postura crítica ao Bolsonaro desde muito antes da assinatura desse manifesto. Então, pode ter sido a gota d'água, mas eu tenho que deixar isso claro também. Não, a informação é de um amigo meu, diretor de rádio, diretor da rádio, que me deu essa informação. Não existe coisa, foi exatamente por isso, e o Marcelo Madureira só está esperando algum tempo para divulgar essa coisa. E outra coisa, aquele tal de professor lá, o Marco Antônio Villa, foi chamado pelo Tutinha e tomou uma esculhambação, porque ele falou sobre as elites. E o Tutinha foi claro quando disse ele: você está falando das elites por quê? Você recebe 50 mil reais aqui por mês, você faz parte da elite. Para de falar sobre isso ou você também vai para a rua. Tá? Esse é o clima da Jovem Pan. E me disse um diretor que o clima é de terror. Não se pode falar nada contra Bolsonaro. Ponto. Então fica aí a informação do João Alckmin, então, e o registro também da saída do Marcelo Madureira. Meu amigo, o negócio está feio, viu? Sim, o negócio está feio. Está muito polarizado. Agora, aquilo que eu gosto, e eu só quero boas notícias, a audiência da FM na Grande São Paulo. Pois eu tenho aqui a notícia do Tudo Rádio, Se tiver notícia ruim a respeito da Alfa, não dê. Não tenho não. Inclusive eu tenho até alguns números aqui para poder passar para você, que são os números da FM mais web, né? Então, só para resumir, a Band FM continua na primeira colocação, a Transcontinental agora é a segunda colocada, a Alfa FM, para sua alegria, está em terceiro, e a Nativa FM, que por muito tempo aí ficou na segunda colocação, é a quarta colocada. Então eu vou aqui fazer o anúncio então das emissoras, das principais emissoras, né? Mais uma vez é uma pena que a gente não tem acesso à planilha toda, mas vamos lá. A Band FM então está na primeira colocação com 139.032 ouvintes por minuto. A Transcontinental FM é a segunda colocada com 132.985 ouvintes por minuto. A Alfa FM é a terceira colocada com 108.949 ouvintes por minuto. A Nativa FM está na quarta colocação com 107.000 ouvintes, com 107.521 ouvintes por minuto. Eu vou repetir porque eu me embolei. 107.521 ouvintes por minuto. Na quinta colocação, nós temos a Gazeta FM na quinta colocação com 91.597 ouvintes por minuto. A Gazeta tem um slogan, né? Gazeta a primeira, né? Então eles podiam fazer um novo slogan, Gazeta a quinta, né? Porque a Gazeta está estabilizada nessa posição já há muitos anos, né? Mas ela é a primeira do DAI. Eu sei, mas... mas deixa pra lá, pô. É uma brincadeira, João. Você tirou o dia pra me implicar hoje? Amanhã pra me implicar. É dia das crianças, é o seu dia, né, João? É o meu dia hoje. Hoje eu tô a fim de zoar o barraco. Você é uma eterna criança. Bom, muito obrigado. Na sexta colocação nós temos a Metropolitana FM com 68.296 ouvintes por minuto. Uma observação que o Vinícius Barbosa me fez, e eu também repasso aqui, é o seguinte: ainda nós não sabemos os efeitos práticos de toda aquela confusão que ainda persiste no dial. Só para lembrar, nós temos duas metropolitanas operando nos 98,5. Não resolveu ainda? Não resolveu, está no ar ainda. Então nós temos aí duas rádios metropolitanas. Que confusão, hein? Vigentes aí no ar. Então não sei como é que vai ficar isso aqui na próxima pesquisa. Rodney, me tira uma dúvida. As duas anunciam como metropolitana? As duas anunciam como metropolitana. Vai lembrar, né? Só pra gente fazer estranho. Doideira, hein? Uma briga de família, sim, né? Então sim. A família Sanzoni, são dois ramos da família Sanzoni. A Mirassaba e o Sanzoni. Isso, a Mirassaba e o Jair Sanzoni, que está hoje com a frequência dos 98,5 e tem a outra parte da família Sanzoni, que é liderada pela Mirassaba, que colocou essa frequência, inclusive cujo
transmissor e antena estão instalados num terreno da Bandeirantes lá perto de Higienópolis. Mas pode falar. Uma continua interferindo na outra? Uma continua interferindo na outra. Então você não ouve nenhuma, né? Dependendo da região onde você esteja, né, João? Então, pode ser que em alguma localidade você ouça mais uma, em outra localidade você escute mais outra. Que maluquice. Só no Brasil mesmo acontece essas coisas, né? E eu digo para você o seguinte, essa guerra vem desde o começo dos anos 80, viu? Sim. Desde o começo dos anos 80, aqui em São José dos Campos foi uma guerra também violenta pela rádio aqui de São José dos Campos, até que a Mira vendeu pro... Como é que é o nome do pastor? O Carlos Apolinário, Carlos Apolinário. No momento em que ela vendeu, Apolinário inteligentemente tocou o que ele chamava de transmissor auxiliar no Pico do Urubu, em Mogi das Cruzes, e cobria São Paulo inteiro. Daí o Ministério Público se envolveu, lacrou o transmissor. Essa guerra do Sanzoni não vai ter fim, não, viu? O patriarca do Sanzoni, né? Esqueci o nome dele, mas foi o patriarca, ou Sanzoni, o Bambambam aí, que começou tudo isso. Se ele soubesse... Jair Mariano Sanzoni. O seu Jair Mariano Sanzoni, se ele soubesse de tudo isso que ia acontecer, com certeza eu acho que ele teria procurado pacificar a família, né? Não adiantava, porque você sabe que ela começou a rádio, o Grupo Metropolitana, começou em Mogi das Cruzes com a Rádio Marabá. Certo, a AM ou a FM? A AM, não, naquele tempo só tinha a AM. Começou com a Rádio Marabá em Mogi das Cruzes, porque inicialmente a Jaraguá Produções vendia banners, aqueles balões, e daí ele investiu em rádio e teve a rádio, começou com a Rádio Marabá e daí criou, uma época eles tinham um império de comunicações. Certo. Que se rivalizava, você deve se lembrar, com a rede LC de comunicações. Sim, lembrar, que depois tocou a programação da Rádio América em São Paulo por muitos anos e ainda tem a Musical FM. O Fufunha trabalhou em... Universal. Universal em Caçapava, que era da rede LC de comunicações, o Luiz Carlos Casale. Isso. Ele era o dono da RLC. E Casale e o Colessante, né, que são sócios, né? E o pessoal da Metropolitana tinha uma rádio em São José dos Campos, tinha um canal de televisão aqui. Sim, eu lembro. Tem ainda rádios em Guaratinguetá, tem uma rádio em Guaratinguetá, em Taubaté, mas eles chegaram a ter um império de comunicações que se rivalizava, talvez não a ponto de ser aí as emissoras associadas da Tupi, mas era enorme o império. E isso foi se degradando, guerras internas, brigas, e foram perdendo. Aqui em São José dos Campos, é sui generis. O Sanzoni perdeu a rádio na justiça por um locutor de nome Bolinha, que teve autorização para explorar a rádio até que ele tivesse se ressarcido daquilo que lhe era devido. Ele vendeu essa concessão para Lano Brito, aí vieram por irregularidades técnicas, caçaram, aí o Lano Brito depois botou no ar, daí ela passou a ser a Rádio Vale, passou a ser a Rádio Estadão, Rádio Eldorado, e depois fecharam definitivamente. A famosa Rádio Pirata, eu lembro, você falava muito dela. A única rádio AM pirata do Brasil. Incrível isso, hein? Se você conversar com um gringo e contar todas essas coisas... Ninguém acredita. O cara não vai acreditar. Não vai. Não vai acreditar. Só no Brasil que acontece essas coisas. Só. Eu vou seguir aqui com a audiência. Eu parei aqui na Metropolitana, que ela está na 6ª colocação, repetindo com 68.296 ouvintes por minuto. Na 7ª colocação nós temos a 105 FM, com 68.108 ouvintes por minuto. Depois nós temos a Antena 1 FM, com 62.128 ouvintes por minuto. Na sequência temos a Jovem Pan, 68.286 ouvintes por minuto. 89 FM, a Rádio Rock, 58.073 ouvintes por minuto. Nova Brasil FM, com 56.722 ouvintes por minuto. Rádio Disney, com 53.040 ouvintes por minuto. Kiss FM, com 52.886 ouvintes por minuto. A Rádio Mix, com 50.167 ouvintes por minuto. Depois temos a CBN, com 46.741 ouvintes por minuto. Transamérica, 100,1,
46.049 ouvintes por minuto. Top FM, Cantinho do Abreu, né? Cantinho do Abreu. Cantinho do Abreu, tá aqui, ó, 45.660 ouvintes por minuto. Eu não sei se isso aqui já é reflexo da entrada do Eli Correia, mas são números que a gente vai acompanhar com atenção a partir de agora. Feliz FM 92,9 com 44.258 ouvintes por minuto. Rádio Bandeirantes, né, aquela que opera nos 90,9 com 38.139 ouvintes por minuto. Energia FM com 35.759 ouvintes por minuto. Band News FM 35.385 ouvintes por minuto. Tropical FM 33.648 ouvintes por minuto. E fechando aqui essa listagem que eu tenho, a Gospel FM com 30.436 ouvintes por minuto. É uma pena que Rodney, a lista termine aqui. Deixa eu só complementar. A lista termina aqui, né? Então a gente não sabe a audiência da Rádio Globo, de outras emissoras aí que são importantes no panorama do FM da Grande São Paulo, meu caro João Alves. Exatamente isso. Chegou aqui um pedido para você. Por que só você dá essas informações a respeito do Ibope das rádios e por que fazem tanto segredo? É porque assim, por exemplo, eu vou te dizer de onde saiu essa informação. O Jair Sanzoni publicou isso no Instagram dele, tá? Então, eventualmente esses dados saem. São divulgados por algumas emissoras. Então, por exemplo, e pelo que eu noto, são sempre emissoras que estão acima aí do top 10. E aí o cara vai fazer o recorte, ele vai fazer o recorte apenas do segmento, da parte da tabela onde ele está. Ele não vai publicar a tabela toda. Então, é por isso que a gente ainda não tem informações sobre como é que está, como não está a evolução da Rádio Globo, enfim, todas essas questões. São emissoras importantes, Rádio Globo, Rádio USP, qual mais aí que nós temos que a gente não cita aí, a rádio que substituiu a Rádio Estadão, que é a rádio do... não, ela está aqui, 92,9, mas tem emissoras de rádio que a gente gostaria muito de saber qual é a audiência delas, mas infelizmente a gente não sabe. A Estilo, que é uma rádio nova aí do Abreu, que é uma rádio adulta contemporânea, então infelizmente a gente não tem acesso a essas informações. O dia que tivermos, falaremos aqui, né? Mas eles fazem, o Ibope faz muito segredo, viu? O Ibope faz segredo, na verdade sim, o Ibope faz segredo e eu não sei se de repente vão dar um puxão de orelha no Sanzoni, porque ele divulgou esses dados aqui via Instagram, né? Outra coisa, a Mix parece que não tem mais audiência que tinha algum tempo atrás, né? Eu estou procurando ela aqui, eu não sei, a Mix, boa lembrança aqui, ela não está nessa listagem aqui divulgada pelo Jair Sanzoni. Pode ser que, será que aqui parou de assinar o Ibope? Não, ela está aqui, 50.167 ouvintes por minuto. Ela está entre a Kiss FM e a CBN. Se eu não falei o nome dela, eu peço desculpas. Qual a posição dela? Eu vou contar aqui, quer ver? Peraí que eu estou com uma tabela que está sem... Está sem numeração, né? Está sem numeração e o meu celular está desligando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14ª colocação está a Rádio Disney FM. A Mix, né? Peraí, me confundi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14ª colocação com 50.167 ouvintes. Ela já esteve bem melhor, hein? Já esteve bem melhor. Bem melhor. A brigar pela liderança de audiência. Já teve entre as 7, pelo menos. Eu me lembro perfeitamente que ela sempre estava ali. 7º, 6º, 5º, 7º, 6º, 5º. Então, caiu bem a Mix FM, hein? Não sei, eu acho que a prioridade da Mix é a rede também, né? Então, precisa ver qual é o tipo de prioridade atualmente. Mas, realmente, são números que impressionam para uma emissora que já teve aí na briga, pelas primeiras colocações do Ibope, da pesquisa de audiência. Mais duas antes da música, CBN lança nova campanha publicitária. A CBN lança nova campanha publicitária, né? É um filme que chama a atenção para o momento em que estamos vivendo intensamente. Na peça que mistura diferentes tipos de condenações e questões contemporâneas, criado pela Energy BBDO, a narrativa faz uma metáfora sobre a polarização que vivemos dentro e fora das redes sociais, onde quem emite opinião, seja qual for,
é sumariamente condenado pelos que pensam o oposto. A mensagem propõe uma dura, porém necessária reflexão sobre o ódio, reforçando que a CBN é a favor do diálogo, do saber ouvir, do respeito à diversidade e de pensamento e de opiniões, pois reúne muitos pontos de vista em sua programação, podcasts e talk shows. A rádio também assume a assinatura plural, que expressa exatamente este alerta que o filme apresenta. O conteúdo está no ar nas redes sociais da emissora e também eu publiquei no Rádio Amantes. Quem puder acessar lá radioamantes.wordpress.com e descer um pouquinho, vai achar esse filme lá publicado e poderá ter acesso a ele. E a CBN é confirmada em Araraquara? Pois é, o blog Apaixonados por Rádio apurou e confirmou em primeira mão. Um grande abraço ao Adriano Ferreira, que trouxe essa informação. A ida, né, melhor dizendo, já que nós estamos aqui e a rádio é de Araraquara, então ela está lá. A ida da Rádio CBN Araraquara no lugar da Jovem Pan 95,7 MHz. A estreia da rádio será no dia 3 de dezembro. Jornalistas e operadores de áudio serão contratados nesse novo projeto. E a Jovem Pan deixa o dial da cidade após 21 anos no ar, quando entrou no lugar da Aracoara FM. E aqui, com informações do Tudo Rádio, eu digo que o grupo EPTV, que é afiliado à Rede Globo do Interior Paulista, então é o dono dessa frequência, e ela então vai promover a estreia da CBN em Araraquara, meu caro João Alves. Voltamos a apresentar Prime Time. Bom, vamos lá, Rodney, Vale do Paraíba. Ô, João, antes de falarmos do Vale do Paraíba, deixa eu responder aqui a um ouvinte, o Alan Bastos, que está sempre participando com a gente. Grande, Alan. Se você quiser soltar a vinheta, pode soltar. Por favor. Nosso amigo... Cantinho do Abreu, se ele não te paga, nem eu. Oi! Diz ele aqui, bom dia, o Diguinho Coruja, quando voltou para a Band FM, disse que tinha dinheiro para receber da Top FM, mas que o Abreu não precisava pagá-lo, que pegasse o dinheiro e investisse na antena da rádio. Aí ele me pergunta aqui, será que o Abreu investiu na antena da Top FM? Ele põe um monte de kkkkkk, ele tá dando risada aqui. Eu acho que sim, né? Porque agora ele tá com Eli Correia. Eli Correia é um nome de peso aí do rádio paulistano. Então, mais um que vai tomar golpe. Não sei, vamos ver, tá lá até agora, vamos esperar para ver, mas eu não sei como é que tá a Top FM. Aqui na minha região, tradicionalmente, ela pega razoavelmente bem, mas eu não sei como está nas outras. Mas de qualquer forma, eu acho que como o Eli Correia está lá, e o Eli Correia é um nome tradicional do rádio, eu creio que o Abreu deve ter pedido para sua equipe técnica fazer algum tipo de ajuste, mas aí só o tempo dirá mesmo, meu caro João. Um dia ele acorda de manhã cedo, se olha no espelho e fala, mas quem é esse Eli Correia? Demite. Mas ele não está contratado, então contrata e demite. Demite, Vamos lá para o Vale do Paraíba. Obrigado pela informação. Você é Alan, né? É o Alan Bastos. O Alan Bastos já fez a alegria do meu dia. Obrigado, Alan. É isso aí. Bom, vamos lá. Informações do Tudo Rádio. O interior de São Paulo já conta com mais uma FM originada na migração AM/FM. Trata-se da Super Rádio Piratininga, AM 610 de Guaratinguetá, tradicional emissora que opera no Vale do Paraíba e que já passou pela adaptação de sua outorga, tornando-se a máxima FM 89,9 de Guaratinguetá. A migrante faz parte do grupo Semineme Jorge, que também controla a Super Rádio Piratininga, a M750 de São José dos Campos, e a 99,7, emissora que abriga a programação da Rede Aleluia. No AM, a Super Rádio Piratininga tinha uma programação diversificada, trazia informativos da cidade, utilidades públicas, entrevistas com autoridades políticas, transmissões esportivas. E com a efetivação da migração AM/FM, a emissora passou a adotar o nome de Máxima FM, classe B1 de operação. A nova emissora tem a sua programação voltada para o formato adulto contemporâneo. E de acordo com as informações, a estreia da emissora no Dial foi feita no dia 25 de setembro e a rádio já conta com perfil nas redes sociais como o Facebook. O Rodney, me tira uma dúvida. Qual é a classe B1? Boa pergunta, João. Eu vou depois... O Rogério, dá uma olhada aí, qual é a classe B1. Eu vou depois explicar direitinho o que é cada classe. Mas uma coisa que eu queria falar sobre essa migração da Super Rádio Piratininga é o seguinte. Diz aqui o Tudo Rádio, né, que antes, como Super Rádio Piratininga, a programação dela trazia informativos da cidade, utilidade pública, entrevistas com autoridades e transmissões esportivas. Inclusive, eu já ouvi muito isso. Agora,
com essa nova programação, e pelo que eu também estou lendo aqui no Tudo Rádio, ela vai virar um vitrolão, vai tocar um formato adulto contemporâneo. Poxa, então eu acho que por essas e outras, então eu creio que a migração do AM e FM não é uma vantagem em si, porque o que acontece? O município de Guaratinguetá vai perder uma rádio que tinha toda essa programação voltada para a comunidade, para se tornar uma emissora apenas eminentemente musical. Eu não sei como é que vai ser essa programação da Máxima, ela vai estrear agora, eu não sei ainda, eu vou tentar ouvir, mas eu gostaria muito que de repente ela mantivesse essas características da antiga Super Rádio Piratininga, que ela tivesse transmissões esportivas, falasse das coisas de Guaratinguetá. Eu acho isso profundamente lamentável. Eu acredito que vá ter jornal e outras coisas, manhã, porque meu amigo, eu sou amigo pessoal do Semi Neme Jorge, nós somos amigos pessoais, sou amigo do Dito, do filho dele, do Geraldo, outro filho, e eles são muito ligados em programas jornalísticos, em cultura da região. Então, talvez tenha a programação adulta contemporânea, mas durante a programação. Eu creio que ela vai continuar fazendo o que fazia. E agora, eu conheço bem o Semi Jorge, e ele não abre mão de jornalismo em hipótese alguma. E se for assim, ok, aí eu aplaudirei então essa iniciativa. Agora, se for para você fazer, como a gente já tem visto muito por aí, muitas emissoras que tinham essa característica no AM não estão respeitando isso na migração, muito pelo contrário. Elas estão correndo aí para as grandes redes, Transamérica, Mix FM, Band, Nativa, e essa característica de falar com a sua comunidade está sendo perdida. Ou seja, a migração do AM para o FM em alguns lugares, realmente ela está causando mais danos do que melhoras aí para a radiodifusão. O que é que a B1, Rogério Alcântara? Eu estou aqui no site da BERT, né? A emissora classe B, e depois eu passo alguns detalhes sobre a B1. A classe B é a estação destinada a prover cobertura das zonas urbanas, suburbanas e rurais de um ou mais centros populacionais contidos em sua área de serviço primária, estando protegida contra interferências objetáveis nesta área. Seu campo característico mínimo é de 295 mV por metro e sua potência máxima diurna e noturna é de 50 kW. Poderá ser autorizada a potência diurna até 100 kW para emissoras de classe B outorgadas para executar o serviço em capitais dos estados e municípios pertencentes a regiões metropolitanas dessas capitais, mediante justificativa de natureza técnica. E sobre a B1, né, algumas características, deixa eu só voltar aqui, porque B1, a potência em quilowatts, né, seria 3 kW, a distância máxima o contorno protegido, isso em quilômetros, seria de 16 quilômetros, e a altura máxima de antena 90 metros. Justamente o Adriano Ferreira, que está nos ouvindo aqui, ele diz aqui que classe B, caso ele não se engane, opera com 3 quilos nos transmissores. Isso, exatamente. Ótimo. Bom, para variar, a única coisa que funciona nesse país, a única instituição séria se chama Polícia Federal. Vamos lá. Vamos lá, tem sinal de sirene aí? Uau, não tem. Tem sirene aí? Não tem. João, isso é um cachorro, João. Não, mas acontece que tem. Agora sim. A Polícia Federal fechou na quarta-feira, dia 10, uma rádio clandestina em Ribeirão Preto. A emissora, localizada no bairro Jardim Ipiranga, funcionava sem a autorização da Anatel. Segundo os investigadores, o local é considerado ponto de exploração ilegal de radiofrequência. Gostei desse texto aqui, ponto de exploração ilegal de radiofrequência. Então as radiofrequências todas lá encostadas na parede. Bom, bem por aí mesmo. Um homem apontado por manter a... Mão na cabeça, vagabundo! Vamos na cabeça, isso, a radiofrequência vagabunda. Um homem apontado por manter a... Vamos lá, vamos voltar aqui. E outra coisa, não chama agente federal de investigador, porque eles ficam muito putos, viu? Eles são agentes federais, investigador é o da Polícia Civil. Aqui está agente da PS. Lembrando que essa nota aqui é do site da ABERT, tá?
Bom, vamos lá. Um homem apontado por manter a rádio no ar foi preso e após a detenção do criminoso, os agentes da PF localizaram um imóvel com estúdio e o equipamento de transmissão que teriam sido usados pela rádio. A atividade clandestina de telecomunicação é crime previsto na Lei 9472/97, artigo 183, com pena de detenção de 2 a 4 anos, aumentada pela metade se houver danos a terceiros. Por exemplo, se a torre cair na cabeça de alguém, lascou. Além de multa de R$10 mil. O Código Penal também prevê o delito em seu artigo 336. Então tá aí, rádio clandestina fechada em Ribeirão Preto. Mas o primeiro ele diz aqui, segundo os investigadores, não são investigadores, são agentes da Polícia Federal. Eles ficam muito... Então, reclamações com a Bert aí, porque exatamente. A nota é deles, tá? Eles ficam muito putos. Que rádio é essa? ABC? A Rádio ABC-FE, a Rádio ABC aqui de Santo André, né? Então agora ela passa a ser sintonizada em Campinas. Porra, tá indo longe, hein? O Tudo Rádio diz aqui que é uma surpresa, mas para mim não é uma surpresa, porque eu já sabia que eles tinham uma rádio, uma concessão. Os mesmos donos da Rádio ABC têm uma frequência em Campinas. Então, diz aqui a nota deles. Uma surpresa no Dial FM de Campinas e Circuito das Águas, a 99,7 AM de Amparo, emissora que está entre as FMs mais abrangentes do interior paulista, está repetindo a programação da rádio ABC AM 1570 de Santo André, na Grande São Paulo, né? Santo André, para quem não sabe, fica aqui na região da Grande São Paulo. As duas estações são do grupo Rádio ABC e ainda não há informação se a 99,7 ficará fixa com essa programação. Até o início dessa semana, a 99,7 estava atuando como Rede do Coração, projeto religioso que conta com estações em diferentes regiões do país, como Salvador, Goiânia, Vitória, Belo Horizonte, e que já teve passagens por Curitiba e pelo Rio de Janeiro. A Rede do Coração ocupou o canal desde março de 2015, quando substituiu a Massa FM. A 99,7 é uma das emissoras mais abrangentes do estado de São Paulo, chegando com facilidade a Grande Campinas, além de cobrir cidades como Americana, Sumaré, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, entre outras. E a sua área de cobertura estimada supera a marca de 7 milhões de habitantes. Seu sistema irradiante está a mais de 1.000 metros de altitude e recentemente teve uma classe de operação promovida para A2. Rodney, diga. Uma pergunta a você. O nosso grande e querido amigo Pedro de Alcântara está onde? Continua? Está em São Paulo ainda? Continua lá no grupo do Abreu. Ele mudou de rádio, deixa eu ver se eu consigo. Ele está em São Paulo? Em São Paulo, né? aqui. Boa. Está em São Paulo. Eu vou só... E tem uma voz fantástica, o Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara é um dos grandes locutores do... E um grande caráter também, sabe? Gosto muito do Pedro de Alcântara. Enquanto isso, deixa eu só complementar aqui as informações da rádio ABC. Então, agora, como rádio ABC, a 99,7 está repetindo um formato de rádio que trabalha com jornalismo e linguagem popular. A rádio ABC atualmente conta com uma série de comunicadores, o Rony Magrini, que também... Vou fazer uma maldade aqui, ele também conhecido como Rony Reaça, né? Tem o Cacá Siqueira, tem o Ricardo Leite, que tem alguns comunicadores. O Paulo Barbosa estava trabalhando lá antes de morrer. Reaça é bom. Rony Reaça. Rony Reaça. Tá bom. É brincadeira, tá? Se o Rony estiver ouvindo a gente aqui, é brincadeira, tá? O canal já teve uma longa trajetória como afiliada de redes nacionais, então ela já foi Transamérica, depois Band FM, Massa FM, agora, mais recentemente, RDC. Então vamos esperar para ver quanto tempo fica isso no ar, no Carlos Alves. Ei, Rodney. Oi? Depois dessa de Rony Reaça, vai ser Rony Reaja? Porque outro dia ele falou, ele fez uma... Isso aí tá na internet já? Sim. Você recebeu, né, Rogério? Brincadeira. Eu não recebi. Depois eu mando aí pra... mas você não olha o seu WhatsApp, depois eu te mando aí. Tá, o que é que ele falou? Ele falou, ele expressou o seu apoio a um dos candidatos aí a presidente da República, né? E falou mal do outro, né? Com base, inclusive, de uma fake news. Aí a gente tá brincando falando que ele é o Rony Reaça. Não sei se você chegou a ouvir aquilo que eu escrevi e determinei dentro da Showtime. Você está sabendo? Não sei. Fufum em a roda aí, a respeito do nosso jornalismo, para o Rodney poder ouvir. Espera aí que o Fufunha está procurando lá. Tá. Vai. Comunicado. Nós, jornalistas,
Como todos os cidadãos, podemos fazer parte de redes sociais, seja do ponto de vista pessoal ou profissional. Podemos compartilhar impressões, sentimentos, fatos do nosso dia a dia, assim como utilizá-las para fazer fontes, garimpar notícias, descobrir tendências. Não é novidade para nenhum de nós, no entanto, que o jornalismo traz bônus e ônus. O bônus é o prazer de exercer uma atividade fascinante, cujo objetivo último é informar o público, para que possa escolher melhor como quer viver, como fazer livres escolhas. Uma atividade que nós, sem modéstia, consideramos absolutamente nobre. O ônus é justamente aquele que nos impomos para poder fazer um bom jornalismo. Em resumo, tentar ao máximo nos despir de tudo aquilo que possa pôr em dúvida a nossa isenção. Equipe Showtime de Jornalismo. Showtime, nos caminhos da cidadania. Essa é assim que nós funcionamos. Não temos candidatos do coração nem inimigos do coração aqui. É verdade, é isso aí. Imparcialidade acima de tudo. E com relação à sua pergunta, meu caro João Alckmin, Pedro de Alcântara está em novo horário na Rádio Terra AM de São Paulo, Boa. 1330 AM, das 13 às 17 horas. Então, ele continua aqui em São Paulo, ele estava em Campinas, passou um período lá, e agora está de volta desde o começo do ano, até registrei isso. Ele estava na Rádio da Cidade, fazendo uma programação adulta contemporânea, e agora ele passou para a Terra FM, fazendo uma programação mais sertaneja. Então, Pedro de Alcântara, nosso grande amigo, está nos 1330 AM da Rádio Terra. Eu acho que ele se sente melhor fazendo a programação sertaneja, inclusive porque ele tem um rancho lá em Campinas. Eu acho que ele se sente mais adaptado à programação sertaneja, embora vá bem em qualquer programação, viu? Ah, sim, sem dúvida, né? Nós conhecemos qualquer o Pedro de Alcântara, né? Na Antena 1 FM, exatamente. nas grandes rádios. Sabe, aí. Uma voz maravilhosa, um grande caráter. Gosto muito do Pedro de Alcântara. E a voz dele continua a mesma, viu? Não muda. Tem muitos locutores da época dos anos 70 e 80 que você vai ouvir hoje, você já percebe que a voz está falhando, que já não é mais... O Pedrão não, o Pedrão continua com a mesma potência da voz aí, parece um garoto. E eu sou grato a você por tê-lo trazido aqui para uma entrevista que foi maravilhosa, viu? A Zildete também levou ele para falar também. Com a Na Showtime, também. Grande Zildete, tem muita saudade da Zil, e é isso, e ele deu uma entrevista maravilhosa, inclusive está no Rádio Amante, se eu não me engano. Tá bom. Aliás, você precisa me passar a entrevista do Henrique Regis. Eu preciso do Henrique Regis, do Antônio Celso. O Antônio Celso é um programa de 4 horas. Pode passar, eu divido em 1 hora cada uma. Eu vou mandar para você. É fantástico, é extremamente atual, viu? E uma voz maravilhosa. E a última de Henrique Regis também. O Henrique Regis, grande locutor, passou por diversas rádios e foi locutor padrão da TV Tupi e da TV Record. Verdade. E o Henrique Regis, o Antônio Celso conta que ele estava, acho que na Record, eu não sei em que televisão, e ele foi dispensado porque disseram que a voz dele era muito grave e não servia. Poxa. Tá bom. Olha, que de certa feita, bom, isso o Jorge Elal comentou aqui no ar, que foi a uma rádio, a Mix mesmo, e o coordenador da Mix pediu para ele gravar um piloto. E você tem ideia do que ele disse para o coordenador, né? Ainda mais com aquele vozeirão, né? Exatamente. Imagino mandando ir para a ponte que partiu aquela voz. Você já foi hoje? Gosto muito também do Jorge Elal, está morando no litoral aqui norte, em Caraguatatuba. Também é um cara absolutamente fantástico, Jorge Elal. Gosto muito do Elal. Grandes nomes aí do rádio. Vamos ver se um dia a gente consegue, agora que deu uma melhorada aí na híbrida, né? Vamos ver se a gente consegue voltar a fazer entrevistas aí, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, procurar ouvir pessoas e agora aí, você contem as suas histórias. E dá pra gente também agora pro celular, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Opa, então ótimo, João. Sem nenhum então me problema. Aguardem aí novidades até o final do ano. Nós trocamos as 5 híbridas por híbridas digitais e também colocamos, como é que é o nome daquele bagulho que tem aí, que colocou? Compressor? Não, a compressor já tinha e nós temos agora um processador e também temos um divisor de áudio. Cada linha telefônica tem um áudio separado. Muito bom. Então não tem mais problema. Se o telefone do cidadão não der problema, a linha dele não der chiadeira, por exemplo, nós estamos ouvindo como se você estivesse aqui no estúdio. É verdade. Então ótimo, excelente. Então aguarde aí que até o final do ano
Vamos ter grandes Novidades. coisas aí no Rádio Amantes no ar. Eu já tenho uns planos aqui, Vambora. colocá-los em prática. Abraço para você. E eu deixo o convite, né? Acessem radioamantes.wordpress.com, Sempre. radioamantes.wordpress.com, as notícias da semana e depois aí as edições do Rádio Amantes no ar. Grande abraço a todos. Outro. Abraço, Tchau, Rodney. querido. Tchau.